Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está em Isaías capítulo 58, livro do profeta Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 1, nós vamos ler aqui até o 7 e depois nós complementaremos do 8 ao 12, mas inicialmente 58 do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O Senhor está questionando. O Senhor pergunta ao povo de Israel: seria este o jejum que escolhi? Que o homem aflija a sua alma? Por volta de 700 anos antes de Cristo, Deus chamou o profeta Isaías a falar à nação de Israel. De um modo geral, a nação de Israel dedicava pelo menos no ano um dia de jejum. Era o dia da expiação, do perdão dos pecados, onde a nação toda de Israel confessaria os seus pecados diante de Deus, para pedir o perdão. Depois do tempo de exílio, o povo de Israel começou a jejuar pelo menos mais 4 vezes, por alguns motivos. Só que na vida de todo judeu, nós vemos esta passagem já com Jesus Cristo, onde o fariseu se apresenta diante do Senhor, dizendo, eu dou o dízimo disso, o dízimo daquilo, eu venho, na igreja, eu participo e eu jejuo. O jejum fazia parte da vida do povo de Israel. Provavelmente alguns judeus fariseus mais ali
firmes na lei, jejuavam toda semana. Pelo menos um dia na semana jejuava. Ao longo do tempo da história, nós fomos observando que mesmo os apóstolos deixaram os ensinos no Novo Testamento também de que a igreja primitiva jejuava. Portanto, tem um mistério para a gente compreender. Por que do jejum? Por que eles jejuavam? Para que serve o jejum? Por que jejuar? Qual o objetivo com isso? Como jejuar? Como devemos então proceder desta maneira? Só que antes mesmo de nós tomarmos decisões em nossas vidas, uma vida participando da igreja, todo domingo nós estamos aqui no culto, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Certamente em casa você lê a tua Bíblia, você faz o teu devocional, e muitas vezes nós esquecemos do jejum. Ele deixou de ser importante muitas vezes na vida da igreja, na igreja como um todo. O jejum foi esquecido. Só que naquele tempo, o povo de Israel, ao jejuar, além de estar naquela rotina, de oração, você sabe que todo judeu, ele faz a oração antes do amanhecer, lá pelo meio-dia, à tarde, e antes de chegar à noite, no final da tarde, o judeu novamente, ele faz as suas orações, e tem um tempo que ele se dedica ao jejum. Só que eles fazendo isso, começaram a tomar atitudes, comportamentos, que não estavam mais preocupados em receber de Deus um alimento espiritual na vida deles. Onde Deus então enviou o profeta Isaías para chamar a atenção do povo. Por isso ele diz aqui na palavra, porventura, não é este o jejum que escolhi? Deus está questionando, o coração do povo israelita. Este é o jejum que vocês estão praticando? E o que Deus então falou para eles? O que Deus estava pedindo? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, da injustiça, que desfaças toda servidão, deixes livres o oprimido e despedace todo jugo. Deus quer de nós, não apenas que tenhamos uma vida de oração, de jejum, de consagração, mas que no nosso dia a dia a justiça esteja presente nas nossas atitudes. Jesus é a nossa justiça. Glória a Deus. Mas então como que Jesus vai manifestar a justiça e através das nossas atitudes? É justamente isso. Que o seu, antes mesmo de você pregar o Evangelho, antes mesmo de você levar as boas novas a alguém, a sua atitude como pessoa, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança, no meio dos seus colegas de trabalho ou de escola, seja onde for, o seu comportamento, a sua atitude reflita a pessoa de Jesus Cristo. O que Deus espera de você, sim, é uma vida santa, uma vida temente, uma vida que você vai se consagrar a cada dia. E o jejum deve fazer parte. Mas que quando você adentrar um lugar, as pessoas possam ver a presença de Deus primeiramente na sua vida. Amém, igreja? Por isso, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, aqui na Ágape, temos pregado a simplicidade a cada dia,
para vocês. Todos os domingos você tem ouvido que você seja o exemplo, que você será chamado para ser um pescador de homens, que você entenda o que é caminhar em unidade. A igreja precisa caminhar em unidade, que devemos chegar bem, atingir uma meta, um propósito, que nós temos um Pai. Você tem ouvido domingo após domingo que devemos nos humilhar diante de Deus, que devemos dar frutos de arrependimento. Como está o seu coração? O que realmente fazer de Jesus chamado Cristo? Como é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Tudo isso para que sejamos curados para servir ao Senhor. Domingo após domingo, você tem ouvido essas palavras. Palavras simples, mas para que você possa tomar uma atitude diante do Senhor e andar no temor a Deus. Se você fizer isso, então, diz a palavra, vamos ver o que está aqui no verso 8, a partir do versículo 8, ele diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Vamos parar aqui um pouquinho. O Senhor está falando através da boca do profeta Isaías. Se você orar, jejuar, se consagrar, mas praticar a justiça, se as tuas atitudes forem de justiça, de verdade, tementes a Deus, Deus ouvirá as tuas orações. Deus trará cura na sua vida. Ele vai mover-se, Ele vai abrir os céus e derramar bênçãos sobre a sua vida. Ele vai adiante de ti. Por isso eu disse no início, que aonde você adentrar, onde você entrar, a presença do Senhor se fará. Ao ponto das pessoas perceberem e vão dizer para você: puxa, eu não sei o que você tem, mas cada vez que você vem aqui, você resolve as coisas. Cada vez que eu vejo você, eu sinto uma paz. Você sabia disso, que as pessoas falam isso? Que a tua presença no trabalho, parece que tudo dá certo, tudo vai bem? Glória a Deus. É a promessa do nosso Pai. E ainda mais, o Senhor diz assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, a tua luz nascerá das trevas. Hoje ainda a maior preocupação dos ímpios é quanto ao comer, o beber e o vestir. É a preocupação do dia a dia de todo mundo. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, Ele prometeu que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as tuas necessidades serão satisfeitas. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma,
mas fazei a Deus conhecer todas as vossas necessidades. Portanto, o comer, o beber e o vestir são coisas importantes para o nosso corpo e para a nossa alma, para nos satisfazer. Mas o Senhor é quem promete que você vai ter todas essas coisas. Por isso, não fique ansioso por isso. Não dedique tempo preocupado com isto. Deus sabe de todas as coisas, amados. Mais do que o comer para satisfazer o corpo, nós precisamos sim nos alimentarmos da palavra de Deus. Lembra-te que você é um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo. O corpo não precisa comer, não precisamos de proteínas, de vitaminas, dos sais minerais, precisamos tomar água, precisamos comer. Porque quando você come, você digere a comida e aí o teu organismo absorve todos os nutrientes dos alimentos necessários a produzir substâncias, produzir células, tecidos. Quando você se corta, você se machuca, não tem uma cicatrização? A pele não volta ao normal? Porque as células são refeitas. E isto o teu organismo tira dos nutrientes para a produção dessas células. Portanto, quando nós falamos de jejum, nós estamos falando das coisas mais básicas na nossa vida. Por quê? Porque o alimento, ele é importante para nós fisicamente. Além do alimento gerar o bem físico, as necessidades, o próprio alimento também é uma fonte de prazer em nossas vidas e satisfaz a nossa alma. Quem não gosta, daquela sobremesa depois de um almoço gostoso de domingo, ou quem não tem um gosto às vezes de tomar um cafezinho, Você vai na casa de alguém, já serve um cafezinho, uma bolachinha, também é um prazeroso, é um momento de prazer, é gostoso, é maravilhoso. Quando você jejua, você está dizendo: eu abro mão das minhas necessidades físicas para o meu corpo e a minha alma para receber no Espírito. Para que o meu espírito também seja alimentado. Eu abro mão daquilo do que eu preciso para a minha vida, para receber do Senhor. E existe um mistério aqui, amados, que eu não sei como explicar para você. Mas somente quem faz o jejum compreende o que eu vou dizer. Quando você deixa de comer, até mesmo deixa de beber, porque nós vamos falar isso, o jejum pode ser parcial ou pode ser total. Jejum total é quando, diz o dicionário, jejum total é quando você abstém totalmente dos alimentos, você deixa de comer. Mas você continua tomando água, continua tomando líquido. O jejum absoluto é quando você abre mão até mesmo da água. A água é a coisa mais preciosa que nós temos. Nenhum ser humano pode ficar mais do que 3 dias sem água. Você já ouviu certamente que o nosso corpo 60%, 70% é água. Se o nosso corpo 70% é água, portanto nós não podemos ficar mais do que 3 dias sem água. E eu desaconselho você fazer um jejum prolongado com abstinência de água até nesse ponto, a não ser que o Espírito Santo te dirija com propósito. 24 horas sem água, a gente aguenta bem. Isso até dá para ficar. Mais do que isso, amado, só se o Espírito Santo te dirigir. Mas vamos voltar um pouquinho. Deus está falando, está chamando a atenção do povo de Israel. O povo de Israel, ele fazia o jejum pelo menos um dia.
Alguns casos, eles faziam jejum por mais tempo. Nós vemos algumas passagens bíblicas, nós temos um versículo em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. 1 Samuel 7, 6, diz assim: quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Um dia de jejum para confissão de pecados, para pedir perdão ao Senhor. Nós vemos outros exemplos na Bíblia. Lembram da história de Esther, né? E Mardoqueu, quando o povo de Israel estava ameaçado de holocausto, né? Mardoqueu chegou para Esther e disse: vamos reunir o povo israelita e convocaremos 3 dias e 3 noites de jejum. O povo de Israel estava ameaçado de um holocausto, de ser banido da face da terra. Era terrível aquilo. Então, por 3 dias e 3 noites, eles jejuaram absolutamente. E Deus deu a salvação. Por 3 dias, Jesus Cristo estava morto, portanto, em jejum. Mas ao 3º dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Glória a Deus. Outros exemplos que nós vemos, quando o rei Saul morreu, Davi, né, não só por Saul, por Jonatas, que havia tido a guerra e eles morreram, Davi decretou ali com seu grupo, fizeram 7 dias de jejum. Tristeza. Se você está triste, meu irmão, jejue. Se você está ansioso com algum problema, alguma tribulação na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, jejue. Ore. Se você tem orado e as coisas não têm acontecido, de repente você está orando 1 dia, 2, uma semana, 1 mês eu estou orando e eu não vi a resposta de Deus, jejue. Existe um mistério aqui. Você já ouviu de homens de Deus, jejum não muda Deus, jejum muda você. Mas o jejum significa: Deus, eu me apresento diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Eu abro mão do alimento que é tão importante para a minha vida, para buscar de Ti, Senhor. Qual pai que, ouvindo o seu filho se humilhar diante dele, não estenderá as mãos? Será que o Senhor, vendo e ouvindo, não receberá o teu jejum e o teu clamor, a tua oração? Por isso, amado, se você está orando e não tem resposta de Deus, jejue. Um outro exemplo disso, do que eu estou falando, você vai encontrar no livro de Daniel. Lembra de Daniel? Por quantos dias Daniel orou e jejuou? 21 dias. 21 dias de jejum. Não foi um dia não. Não foi uma tarde de jejum. Eu aconselho a você, quando você tomar uma decisão de jejuar por mais tempo, faça um jejum parcial. Lembra de Daniel? Daniel disse assim, né? Eu me abstenho do vinho, da carne e dos manjares, que era oferecido pelo rei no almoço ali com seus oficiais. O próprio Daniel está nos ensinando um jejum parcial. Ele abriu mão da carne, ele abriu mão do vinho e ele abriu mão dos manjares. O que significa isso? Ele está dizendo que ele está abrindo a mão de alimentos para o corpo
para o físico e está abrindo mão de alimentos que são prazerosos para a alma. Os manjares, o que é um manjar? É um alimento prazeroso para a alma. É aquele prato que enche os olhos. Você vai na casa de alguém, você vê aquela comida, né? Aquela mesa farta, bonita, bem arrumada, né? E com salada, frutas, tudo bonito. Aquilo enche os olhos. Aquilo é um manjar para a alma. É um alimento para a nossa alma. Senhor, eu abro mão do alimento físico, do alimento da alma, para receber o alimento do Senhor no meu espírito. E chegou o tempo, igreja, da igreja como corpo, em unidade, nós entrarmos num período de jejum. Outro exemplo que nós vemos de jejum, o próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, por quantos dias? 40 dias. 40 dias. Só que a palavra diz que o Senhor não comeu durante esses 40 dias, mas não falou que ele não bebeu. Certamente ele tomava água. Porque a não ser, como nós vimos no caso também de Moisés, né, foi algo sobrenatural. Aí, amado, é só Deus mesmo. Eu não disse para você que o homem, em média, ele só pode ficar sem tomar água 3 dias? Quando aconteceu um terremoto, acho que foi no leste europeu ou na Ásia, acharam uma criança lá que ficou 5 dias sem tomar água. Ainda estava viva. Não seria compatível com a vida humana. Mas ainda assim aquela criança foi achada com vida. Mas 3 dias é o limite. Portanto, se você um dia tomar a decisão do jejum, né, um dia sem, realmente você pode ficar. Eu chamo a atenção para pessoas que têm diabetes ou que estão enfermas. Não convém fazer qualquer tipo de jejum. Precisa tomar cuidado. Por isso o jejum parcial seria mais interessante. Seria mais apropriado. Mas em nenhum deles ficar sem tomar água. Ok, igreja? A palavra de Deus ainda nos diz. Vamos ver a partir do 8 novamente. Põe o versículo, a partir do versículo 8, está escrito assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amados, é isto que Deus quer fazer na tua vida. Que você seja chamado um restaurador, um reparador de brechas e um restaurador de vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Deus trouxe a todos nós a esta igreja para um novo tempo. Um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de simplicidade,
mas porque Deus quer levantar cada um de vocês a se tornar um líder. E para que essa liderança? Na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, a luz de Cristo brilhar. Através de uma vida de oração, através de uma vida de jejuns, de consagração ao Senhor. Outra coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, veja como um exemplo, projeta para mim Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. Veja que interessante, no Velho Testamento eles praticavam jejum. No Novo Testamento nós encontramos o mesmo exemplo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. A igreja estava jejuando e o Espírito Santo se moveu no meio da igreja. Lembra que eu disse? O jejum não muda Deus, mas o jejum significa humilhar-se diante de Deus. E Deus reconhece. E o Espírito Santo disse: separem-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. O verso 3 diz ainda: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vem para a igreja e tem uma tendência a se acomodar. O pastor Gabriel, ele prega, o Norberto, pastor fulano, pastor ciclano. A igreja tem uma liderança, tem uma diretoria. Eles estão fazendo a obra, eles estão tocando a igreja. Tem um que prega, tem um que ensina, né? Tem um que faz o louvor, está tudo certo. É tempo como igreja de orarmos e jejuarmos, para que o Espírito Santo fale no coração daqueles que Ele quer assim separar para a obra. Quem sabe, amados, Deus fala com você e Deus está te chamando para a obra. De repente, era para você se preparar, né? Fazer a IBL, você estudar, você se preparar, você ter mais conhecimento da palavra de Deus, e Deus vai te usar para pregar o Evangelho. Se de repente não é aqui, é na rua, você se tornar um evangelista, pregar as boas novas, Deus está te chamando. Nós como igreja precisamos orar e jejuar, para estarmos com o espírito sensível, voltados à vontade de nosso Pai. O que Deus tem para nós como igreja, como povo de Deus? E olha o que ele diz: de tornar um reparador de brechas e restaurador de veredas, de famílias, de caminhos, o nosso caminhar, as nossas famílias, a nossa vida ser restaurada. Tem gente aqui que precisa ter a restauração até da vida profissional. Por que às vezes não vai bem profissionalmente? Porque precisa de restauração, precisa crescer, amadurecer. Igreja, chegou um tempo de orarmos e jejuarmos. Nós vemos, portanto, exemplos. Projeta para mim o último versículo, Atos 14, 23. Atos 14, 23, ele diz, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. A igreja orando, jejuando, buscando a direção de Deus para a escolha dos presbíteros. De repente, Deus não quer que eu esteja aqui, quer que você esteja aqui no meu lugar. Onde Paulo pregava o evangelho, uma igreja se formava. E aí então, aquele grupo ia orar, jejuar, se consagrar, para ficar sensível à voz do Espírito Santo,
para a escolha dos presbíteros daquela igreja. Deus pode estar te chamando para a obra. E nós precisamos, como igreja, saber disso. Nós como um todo, como o corpo de Cristo. Amém, amados? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é um exemplo que a gente tem. A partir de hoje, se você já viu no site da igreja, nós estamos, e no culto agora nós estamos levando isto a vocês. A partir de hoje, dia 18, até o dia 30 de setembro, portanto 13 dias, nós como igreja, como corpo de Cristo, estaremos orando e jejuando. Você pode escolher jejuar meio-dia, um dia inteiro, 2 ou 3, uma semana, e se você tiver fé, 2 semanas, amém? Louvado seja Deus, se a tua fé é grande assim, para jejuar 2 semanas. Quem for jejuar muito tempo, eu sugiro fazer um jejum parcial, como Daniel fez. Mas nós temos 3 propósitos para estarmos jejuando nestes dias. Por 13 dias. 13 dias. Dá para projetar? Tem? 3 propósitos. O primeiro propósito, o primeiro objetivo nosso como igreja, do jejum e oração é nos humilharmos diante de Deus. Senhor, eu abro mão do alimento para a minha vida física, para receber do alimento espiritual. O segundo propósito, o segundo objetivo que nós temos como igreja é o fortalecimento e unidade através desse período de oração e jejum de consagração. Fortalecimento e unidade da igreja. Nós estamos sendo bombardeados espiritualmente. Nós começamos com 30 pessoas, chegamos 300, 400 pessoas, muitos vieram também na empolgação e também foram embora. Outros não sabemos nenhum motivo e nem quero aqui questionar o motivo de cada um sabe. Cada um de nós está orando, buscando, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim é aqui, é neste lugar? Amém. Então eu vou fazer a obra de Deus aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer aquilo que Deus tiver para a minha vida. Precisamos estar em unidade como igreja. Esta igreja, lembra que nós testemunhamos dias atrás, né? E na vigília nós falamos nisso, que Deus deu uma visão a uma irmã e uma palavra de conhecimento a uma outra pessoa, que Deus estava acendendo um candelabro neste lugar. Que o fogo de Deus estava neste altar. O candelabro foi aceso para que a luz de Cristo venha a brilhar neste lugar. Portanto, dia 30, sexta-feira, estaremos aqui numa vigília, 24 horas, para manter o fogo aceso deste candelabro. O terceiro item, o terceiro objetivo que nós temos de jejum e oração aqui na igreja, o primeiro então, humilhar-se diante de Deus. O segundo, fortalecimento e unidade para as batalhas espirituais que estão ocorrendo em nossas vidas e na vida da igreja como um todo. E o terceiro, a restauração das famílias. A minha casa precisa ser restaurada. As minhas filhas, os nossos filhos precisam ser restaurados. O meu casamento precisa ser restaurado. O meu trabalho, a minha vida profissional precisa ser restaurada. A minha vida comum, cotidiana, a minha vida cidadã precisa ser restaurada. O meu país precisa ser restaurado. É no temor do Senhor. Nós só vamos mudar a nossa nação através das nossas atitudes primeiramente. E como que eu vou ter uma nova atitude?
orando, jejuando, me consagrando, andando no temor do Senhor. Amém, igreja? O nosso convite é para que você escolha um dia da semana e esteja orando e jejuando e se consagrando. Se Deus falar com você de alguma maneira, se Deus te conceder um dom espiritual, se Deus te der uma visão, venha falar conosco. Venha falar com o pastor Gabriel, né? Ou fale conosco do Ministério de Oração, para a gente estar orando em relação a isso, buscando a confirmação de Deus, né? Tudo mais. Mas nós queremos convidar a igreja para estar nesse período de oração e jejum. E no dia 30, sexta-feira, às 10 horas da noite, nós teremos uma vigília neste lugar. Serão 24 horas. Nós vamos começar sexta às 10 da noite, até o sábado às 10 da noite. Na sexta nós vamos entregar o jejum, né? Nós vamos estar ali colocando-se diante de Deus. Mas nós vamos iniciar um período de oração, de louvor, de adoração. Se você quiser jejuar também na sexta ou sábado de manhã, né? Também fique à vontade. Mas nós vamos estar, uma coisa simples, é uma vigília muito simples, muito simples. É só um tempo de oração e louvor, oração e louvor, palavra, oração, louvor, oração, louvor. Nós vamos clamar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Pode ir todo mundo embora, mas no mínimo uma pessoa vai estar aqui orando pela igreja, pela tua vida. No mínimo, uma pessoa vai estar. É claro que nem todo mundo vai aguentar ficar 24 horas acordado, né? Nós sabemos que nem todo mundo aguenta fisicamente isto. Mas você pode vir na sexta-noite, ou pode vir de madrugada, ou pode vir no sábado de manhã, ou pode vir no sábado à tarde, ou pode vir no sábado à noite. Mas venha fazer parte. Venha se colocar diante de Deus. Venha se prostrar diante do altar de Deus. Venha participar. Senhor, eu abro mão daquilo que é necessário à minha vida física, à minha alma, para receber das coisas espirituais. E só para encerrar, meus irmãos. Quem aqui já fez um jejum de uma semana entende bem o que eu vou dizer. É um desafio para as nossas vidas. No primeiro dia do teu jejum, você se abstém. É sempre bom a gente se abster de um alimento. Por exemplo, eu vou deixar de comer carne. Tá bom. Eu vou deixar de tomar café. Você que sabe. Tem gente que me questiona, mas eu posso, por exemplo, deixar de assistir novela ou deixar de internet? Amém, amados. Você sabe o que é melhor. Por que internet? Mas a Bíblia nos ensina que jejum é abster-se de alimentos. Mas internet, como é que é isso? O alimento não é para o teu corpo físico? A internet te alimenta de conhecimento para a tua alma. Então você está deixando as redes sociais, deixando o Facebook, deixando a internet, deixando o Zap Zap de lado, para você estar num tempo de oração, de consagração. Deixar de se alimentar na sua alma também. Primeiro dia de jejum, eu tiro a carne. Segundo dia de jejum, eu não como carne, não como doces. Terceiro dia de jejum, eu não como carne, não como doces, não como pão, massas, em geral. Quarto dia de jejum, deixo de comer todos os outros alimentos, só como ou uma fruta, verdura, e sempre tomando água, ou suco, ou água, alguma coisa assim. Quinto dia de jejum, corto tudo, fico só tomando água. Sexto dia de jejum, absoluto, nem água.
No 7º dia, a gente vai voltando devagar. Não queira, pelo amor de Deus, comer uma feijoada. Você vai passar mal. A Bíblia não diz que nós temos 7 dias na semana? 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Por que você não dá um descanso para o teu corpo também da comida? Você sabia que se você ficar um dia sem comer, você vai desintoxicar o teu corpo? Você já ouviu isso? Se você passar o dia sem comer nada, mas só tomando água, ou pode tomar suco, né? Mas tomando água, você vai estar lavando o teu corpo por dentro e fazendo os teus rins funcionarem. São os rins que fazem a purificação do nosso corpo, do nosso sangue. E aí você está dando um descanso ao teu corpo. As toxinas precisam ser eliminadas. E se a gente come todo dia, come o dia inteiro, você não dá tempo para o teu corpo descansar e eliminar essas toxinas. Por isso vêm os problemas de saúde. Ainda no jejum. Primeiro dia de jejum é fácil. Você passa o dia, para algumas pessoas 8 horas já vai ficando difícil. Pessoas como eu, que já tem uma reservinha, né, ali guardadinha, a gente aguenta umas 12 horas de jejum na boa. Você sabia que a tua taxa de açúcar no sangue, a glicemia, ela se mantém ali naquelas 12 horas, por isso que você fica de jejum para fazer exame no outro dia, né? Essas 12 horas de jejum aí, o teu organismo ele se mantém nessa taxa. Após 12 horas de jejum, essa taxa começa a cair. Aí começa, dependendo de cada pessoa, evidentemente, aparecer tremor, fraqueza, algumas pessoas tontura, baixa pressão, mal-estar. Aí então, já assusta um pouco, né? Só que o teu organismo, após 12 horas, ele lança a mão de uma reserva que você tem. Imagine o nosso fígado, que ele é um armazém, ele tem um estoque, né, de açúcar guardado, reservado ali. Ele lança a mão desse estoque e começa a jogar um pouquinho mais de açúcar na tua circulação, para você aguentar esse período. Após um dia de jejum, você já está queimando essa taxa de açúcar. Um dia e meio, para o segundo dia, aumenta um pouco a fraqueza, aumenta um pouquinho o mal-estar. Meu irmão, não desista. Não desista. Não deixa a dificuldade inicial te fazer desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. No terceiro dia, você queimou a tua taxa de açúcar, queimou a tua reserva, o organismo começa a lançar mão, puxa, o alimento não está entrando. Então o teu organismo começa a lançar mão de outras reservas, começa a queimar gordura. E a queima da gordura, para produzir energia para o teu corpo, começa a produzir outras coisas, outras reações em você. Irritabilidade, dor de cabeça, mal-estar. Até o hálito da gente muda. O organismo começa a gritar. O teu corpo vai começar a gritar. Para com esse jejum. Para com isso. Vai comer. Vai comer. O cheiro das coisas fica maravilhoso. É impressionante que os 5 sentidos começam a funcionar. Você começa a ver o alimento dando tchau para você. Você começa a ver a comida, aquelas cores maravilhosas. O cheiro, então, meu amado, se você está de jejum, não entre na cozinha, fique longe. Porque o cheiro vem assim, te seduzindo. Ele entra aqui, ele não vai, você não vai respirar para o pulmão, ele desce direto para o estômago. É impressionante a sedução. Terceiro dia. Olha que interessante. Após o terceiro dia, o 4º dia de jejum, impressionante. Você começa a dormir bem,
todo o mal-estar passa e você tem a sensação que você não precisa comer mais. Exatamente isso. Você tem a sensação que você está já se saciando. Eu não preciso, não. Deixa essa fruteira para lá. Não preciso comer mais. Eu posso viver sem comer. Olha só o que o corpo faz. Por isso nós temos que estar tomando água, para estar limpando o corpo, desintoxicando, né? E uma coisa progressiva com calma. Você começa a achar que você não precisa mais se alimentar. Nunca mais vou comer. Não preciso. De tão bem-estar que vem. Mas o jejum provoca uma coisa em você. Além dos 5 sentidos no corpo que eu te disse, que ficam mais aguçados, mais espertos, o teu espírito fica em alerta. Porque quando você abre mão do alimento, você não está comendo, o teu espírito começa a perceber as coisas e você começa a prestar atenção nas palavras, nas atitudes e na revelação que Deus tem para a tua vida. As coisas espirituais, o mundo espiritual, você passa a ficar como uma antena ligada, recebendo toda a informação espiritual que passar ali em cima de você. Você vai ficando antenado, esperto, ligado. Por isso, amado, chegou o tempo de nós como igreja orarmos e jejuarmos. Amém, amados?